É 25 de abril de 2026. Estádio do Rochdale, minuto 95. O York City está empatando sem gols. Precisa apenas do empate para conquistar o título da National League e voltar ao futebol profissional inglês depois de 10 anos de ausência. Aí, o Rochdale marca. 1-0. A torcida do York congela. Tudo que eles construíram ao longo de uma temporada histórica parece desabar em questão de segundos. E aí, no minuto 103, 2 minutos além do acréscimo, num jogo que teoricamente já havia acabado, Josh Stones recebe a bola, chuta e marca. 1-1. Promoção. O York City está de volta. Mas para entender o tamanho daquele gol, você precisa entender a história que veio antes. Uma história de 104 anos, de glórias esquecidas, de rebaixamentos devastadores, de quase falências, de anos no futebol regional sem ninguém saber o nome do clube e de uma torcida que nunca desistiu. Porque o gol do Josh Stones não foi só um gol, foi o fim de uma jornada que durou 2 décadas. O York City Football Club foi fundado em 1922, na cidade de York, no norte da Inglaterra. Uma cidade medieval famosa pela sua catedral gótica, a York Minster, que deu ao clube o apelido de Minstermen. Durante 7 anos, o clube jogou no Midland League, uma divisão regional sem muito brilho. Mas em 1929, o York City foi eleito para a Football League, a pirâmide profissional do futebol inglês, onde permaneceria por 75 anos consecutivos. 3/4 de século de futebol profissional ininterrupto, um feito que a maioria dos clubes de menor porte jamais alcança. Ao longo dessas décadas, o York City nunca foi um gigante. Nunca disputou a Premier League, nunca ganhou um título nacional de expressão. Mas construiu uma identidade própria, como o clássico Giant Killer, o azarão que adora derrubar os grandes nas Copas. Em 1955, chegou às semifinais da FA Cup como um clube da 3ª divisão, o que até hoje é um feito raríssimo. Em 1985, bateu o Arsenal na FA Cup. E em 1995, venceu o Manchester United por 3-0 no Old Trafford, na League Cup, um dos maiores vexames da história do clube de Sir Alex Ferguson naquela época. O York City pode não ter enchido os troféus, mas encheu a memória dos torcedores com momentos inesquecíveis. A virada do milênio trouxe problemas sérios para o York City. O clube entrou em colapso financeiro nos primeiros anos dos anos 2000. Foi a administração em 2002 e o próprio clube quase deixou de existir. A Supporters Trust, a associação de torcedores, assumiu o controle do clube para salvá-lo da falência. Era um sinal de que algo muito errado estava acontecendo dentro e fora de campo. Em campo, a situação era igualmente alarmante. Na temporada 2003-2004, o York City chegou a vencer os primeiros 4 jogos do campeonato. Um começo promissor que enganou todo mundo. Mas depois travou de vez. O clube passou 21 jogos consecutivos sem vencer, de janeiro de 2004 até agosto do mesmo ano, já na Conference. Um período negro que se tornou a pior sequência da história do clube. Resultado? Último lugar na 3ª divisão, rebaixamento para a Conference National e o fim de 75 anos de Football League Membership. 75 anos de participação na pirâmide profissional do futebol inglês. E tudo acabou num colapso de meses. Para a torcida do York foi devastador. O que se seguiu foi uma longa e dolorosa jornada pelo futebol não profissional inglês. Nos primeiros anos na Conference National, o York quase caiu ainda mais para a divisão regional. Em 2009, chegou à final da FA Trophy no Wembley, mas foi derrotado pelo Stevenage Borough por 2-0. No ano seguinte, 2010, voltou ao Wembley, desta vez para a final dos playoffs da Conference, mas perdeu novamente, desta vez para o Oxford United por 3-1. O Wembley virou um lugar de dor para os torcedores do York. Chegaram lá 2 vezes em 2 anos, e 2 vezes voltaram de mãos vazias. Aí veio 2012 e a redenção temporária. Em uma semana histórica, o York City venceu a FA Trophy no Wembley,
batendo Newport County por 2-0. E 7 dias depois voltou ao mesmo estádio para vencer o Luton Town por 2-1 no playoff final e retornar à Football League após 8 anos de ausência. A cidade de York foi às ruas. Parecia que o pior havia ficado para trás. Após 4 anos de volta na League Two, veio o rebaixamento de novo em 2016. E na temporada seguinte, 2016-17, algo ainda pior. Um segundo rebaixamento consecutivo que mandou o York City de volta ao futebol regional, a National League North. Naquela temporada, o clube utilizou 48 jogadores diferentes, reflexo de um caos administrativo completo. O York City estava de volta ao futebol regional pela primeira vez desde 1929, o mesmo ano em que havia entrado na Football League. A torcida saiu do estádio em silêncio naquela última rodada. Era o pior momento da história do clube. A virada começou lentamente. 5 temporadas na National League North, até que em 2021-22, o York City conquistou a promoção de volta à National League através dos playoffs, numa final disputada no próprio estádio novo do clube, o York Community Stadium, inaugurado em 2021, após 88 anos no histórico Bootham Crescent. Era o ano do centenário do clube, e a promoção naquele contexto teve um sabor especial, quase simbólico. De volta à National League, a 5ª divisão do futebol inglês, o York levou alguns anos para encontrar consistência. Na temporada 2024-25, chegou perto, terminou como vice-campeão, mas foi eliminado nas semifinais dos playoffs pelo Oldham Athletic por 3-0. Resultado amargo, que mostrou que o clube ainda precisava evoluir para dar o passo seguinte. Naquele momento, a torcida tinha esperança, mas também cicatrizes. Sabiam que o York City era capaz de fazer o pior momento quando mais precisava. A temporada 2025-26 começou de forma turbulenta. Apenas 4 jogos disputados e o técnico Adam Hinshelwood foi demitido. Em seu lugar, chegou Stuart Maynard, ex-treinador do Notts County, demitido poucos meses antes, após uma semifinal de playoff. Um começo estranho, uma contratação que gerou dúvidas. Mas o que aconteceu depois foi extraordinário. Maynard transformou o York City numa máquina ofensiva e coletiva. A temporada inteira foi uma marcha de dominância. O clube terminou com 108 pontos, novo recorde do clube na era dos 3 pontos por vitória, e marcou 114 gols, também um recorde histórico. Para ter dimensão, 108 pontos em 46 jogos significam uma média de mais de 2 pontos por partida durante toda a temporada. Era um time que atacava, que marcava, que nunca desistia. A torcida começou a chamar o fenômeno de York Time, referência aos gols e viradas que o clube produzia nos minutos finais de jogo após jogo. Mas a temporada não poderia terminar de outra forma senão com drama. No último jogo, contra o Rochdale, que vinha 2 pontos atrás e precisava vencer para ultrapassar o York na classificação, o empate garantiria o título aos Minstermen. O jogo correu tenso, sem gols. No minuto 95, o Rochdale marcou. Por um instante, tudo pareceu perdido. Mas os jogadores do York foram até o banco e disseram ao técnico: ainda temos mais uma chance. No minuto 103, Josh Stones recebeu a bola e mandou para o fundo da rede. 1-1. A torcida invadiu o campo. O York City era campeão com 108 pontos e estava de volta à Football League após 10 anos de ausência. Stuart Maynard, em entrevista após o apito final, disse algo que resume tudo. É um crime nessa liga que times possam chegar a mais de 100 pontos e não subir. E ele estava certo. O Rochdale terminou com 106 pontos e ainda assim precisou ir para os playoffs. Mas, além da crítica justa ao sistema de promoções, havia algo mais profundo no que Maynard dizia. O York City não venceu apenas uma temporada, venceu uma jornada de 20 anos de sofrimento, rebaixamentos, quase falências, anos no futebol regional e a fé inabalável de uma torcida que nunca abandonou o clube. Em 2026-27, o York City vai jogar na League Two, a 4ª divisão do futebol inglês. Para muitos clubes, isso seria o normal. Para o York City, é um recomeço.
é a prova de que histórias como essa ainda acontecem no futebol, que o dinheiro não é tudo e que uma comunidade unida em torno do seu clube pode sim superar décadas de adversidade. O gol do minuto 103 não foi só um gol, foi o final de um conto que durou 20 anos. Você conhecia a história do York City? Me conta aqui nos comentários. E se você curte histórias como essa, clubes pequenos com histórias enormes, deixa o like que esse canal vai trazer muito mais.